pessoal, como era o conhecimento de muitos, no próximo dia 24, sexta-feira, será julgado no STF a proposta de aborto em casos de microcefalia. E meditando um pouco a respeito desse tema, eu me lembrei de um texto que já me ajudou bastante e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Queria propor para que a gente lesse junto esse texto e para que a partir dele cada um pudesse tirar suas próprias conclusões. Ele diz assim: se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se um, pois nada é acrescentado a ele. Não quero repetir o óbvio, mas na verdade a vida começa na fecundação. Quando os 23 cromossomos masculinos se encontram com os mais 23 cromossomos femininos, todos os dados genéticos que definem o novo ser humano já estão presentes. A fecundação é o marco da vida. Se logo no início, justamente depois da concepção, dias antes da implantação, retirássemos uma só célula do pequeno ser individual, ainda com aspecto de amora, poderíamos cultivá-la e examinar os seus cromossomos. E se um estudante, olhando ao microscópio, não pudesse reconhecer o número, a forma e o padrão das bandas desses cromossomos, e não pudesse dizer, sem vacilações, se procede de um chimpanzé ou de um ser humano, ele seria reprovado. Aceitar o fato de que, depois da fertilização, um novo ser humano começou a existir, não é uma questão de gosto ou de opinião. A natureza humana do ser humano, desde a sua concepção até a sua velhice, não é uma disputa metafísica. É uma simples evidência experimental. Penso pessoalmente que, diante de um feto que corre um risco, não há outra solução senão deixá-lo correr esse risco. Porque, se mata, transforma-se o risco de 50% em 100% e não poderá salvar em caso nenhum. Um feto é um paciente e a medicina é feita para curar. Toda discussão técnica, moral ou jurídica é supérflua. É preciso simplesmente escolher entre a medicina que cura e a medicina que mata. A sociedade não tem que lutar contra a doença, suprimindo o doente. Então essas palavras acima, elas foram ditas por um médico, por um doutor chamado Jérôme Leroy. Não sei se a pronúncia está certa, mas para quem não sabe, ele foi o descobridor da causa genética da síndrome de Down. E eu gostaria de ressaltar, principalmente, uma parte que ele diz aqui no finalzinho, diz assim: porque se mata, transforma-se o risco que é de 50% em 100% e não se poderá salvar em caso nenhum. Para complementar esse raciocínio, eu também proponho a leitura dessa passagem, que explica justamente o que ele vai dizer. Mesmo se nós considerássemos que não é possível chegar a uma conclusão de qual o momento exato em que começa a vida, então nós precisamos pelo menos admitir de que, independente do momento, existe uma probabilidade correspondente a 50% de fato ser vida. E se há 50% de probabilidade de que o feto seja humano e 50% de que não o seja, apostar nessa última hipótese é, literalmente, optar por um ato que tem 50% de probabilidade de ser um homicídio. Entre a precaução e a aposta temerária, o que escolher? Qual de nós, por exemplo, armado de um revólver, se acreditaria moralmente autorizado a dispará-lo se soubesse que tem 50% de chances de acertar numa criatura inocente? Então deixo aqui essa reflexão e espero que, a exemplo desse grande médico, pediatra e geneticista francês, que foi o descobridor da trissomia do cromossomo 21, a gente também possa tirar as nossas conclusões e, pelo menos para mim, já está claro, né? Aborto não, salvemos as duas vidas.